Bom dia pessoal. Galera, segunda-feira, véspera de Natal, e hoje eu vou fazer para vocês uma análise rápida aqui do Bitcoin, pensando nos últimos movimentos. Eu já queria deixar desde já bem claro e evidente que assim nós temos segurado acima dos 87 mil dólares de forma consistente, desde que eu fiz uma publicação dia 21 de novembro lá no Threads, falando a respeito da desses fechamentos semanais, que eu esperava que eles mantivessem os 87 mil dólares. Isso foi 21 de novembro. Eu esperava que eles mantivessem os 87 mil dólares, porque para mim essa linha de tendência aqui ela é muito relevante e ele tem conseguido se segurar. Apesar de agora ele estar um pouquinho abaixo da linha pontilhada, o fato é que ele está costurando ela de forma bem leve, bem branda, e nós estamos neste momento, nas últimas 1, 2, 3, 4, 5 semanas, fechando acima dos 87 e segurando exatamente no ponto de suporte que eu esperava que eles segurassem, que, se vocês observarem bem, também é essa região aqui. Perfeito? Então, por enquanto, apesar dos medos e assim, boa parte das pessoas que eu vejo no YouTube, comentando vídeo de analistas, pessoal no Threads, todo mundo está vendo a mesma coisa que eu vejo, só que eles interpretam assim, eles veem tudo se repetindo, né, de acordo com o ciclo passado, e eles acreditam que se está repetindo da mesma forma, quer dizer que vai acontecer igual, o que muitas vezes não é verdade, porque muitas vezes quando tudo está dizendo, está apontando para o lado, do lado direito, o gráfico se move para o lado esquerdo, para cima ou para baixo. Quero dizer que agora que eu percebi que a maior parte do psicológico do pessoal já está em estado de total alerta, para eles o bear market começou, já escutei várias pessoas falando isso. O mesmo pessoal que estava há 2 meses atrás em polvorosa, totalmente excitado com o fato do Bitcoin ter feito esse candle aqui, agora é o mesmo pessoal que tem certeza que o Bitcoin vai continuar caindo. Eu disse para vocês, tem uma possibilidade de acontecer um bear market agora? Tem uma possibilidade. Eu concordo que a probabilidade disso acontecer é alta. Não é coisa menor que 50%. O problema todo é que não adianta a gente ficar olhando para o futuro e pensando que tem 50% de chance de acontecer, se daqui a 2 semanas, ou daqui a um dia, ou daqui a 3 dias, o gráfico pode mudar de tom ao ponto de os 50% virar 20%. Ou seja, a chance do bear market acontecer reduzir drasticamente. O fato é que quando você observa a psicologia das massas e o pessoal, todo mundo gritando que agora é bear market, porque milhões de motivos. Sim, eu conheço todos os motivos, a gente sabe os motivos, a gente está vendo isso no gráfico, todo mundo está vendo isso no gráfico, só que a gente não teve uma confirmação ainda, entendeu? Não tem uma confirmação. Não tem uma confirmação, o que a gente tem agora é uma situação muito atípica dentro do gráfico do Bitcoin. Uma situação muito atípica que demonstra pra gente que, na verdade, o que a gente está passando agora pode ser muito bem uma manipulação de mercado. A gente está numa situação em que o preço pode muito bem voltar a se recuperar de uma maneira muito rápida. Do mais absoluto nada, tudo depende da entrada de liquidez que vai ter agora no início do ano. Ali passado o dia 7, dia 8 de janeiro, o pessoal volta a operar, a liquidez volta a funcionar. E aí a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Por enquanto não tem como saber. Por enquanto a gente está numa situação em que é indicado fazer aportes. É indicado fazer aportes. Não é indicado gastar todo o seu caixa de uma vez, fazer all-in. Não é indicado fazer all-in. É indicado você fazer aportes. Para quem está com a gente no Oracle há mais tempo, vocês puderam ver que nós estávamos o tempo inteiro guardando dinheiro, enquanto todo mundo estava comprando desesperado, altcoins, completamente maluco. A gente estava guardando, a gente estava o tempo todo guardando. É o que você pode ver pelo meu portfólio aqui, por exemplo, que se durante o tempo em que nós estávamos, todo mundo estava maluco, a gente estava guardando, ó, porque esses valores aqui em dólares, essas diferenças aqui em dólares, de 14 dólares, de 21 dólares, de 28 dólares, são diferenças de aporte, porque nesse período aqui eu estava, acho que, salvo engano, 50 dólares para poder investir por semana, e o sistema meu estava falando, não compra 50 dólares, compra menos, compra 30, compra 22, compra 28, compra 34, então assim, o valor que você compra, o excedente vai ser depositado para esses momentos agora que a gente está utilizando, entendeu? Tenho 427 dólares guardado, que eu podia ter comprado Bitcoin a 120 com ele, eu não comprei. E agora eu estou comprando a 90, a 85, simplesmente porque o sistema é feito para trabalhar dessa forma. Por isso que ele é eficiente.
certo? Se você seguir. Porque assim, eu consigo ver os usuários que utilizam a plataforma. A gente tem hoje a gente está com 9 ou 10 usuários ativos. E tem uns 3 deles que eu vejo o portfólio, eles não seguem nada. Eles fazem transações manuais, um dia sim, dia não respeitam o limite semanal, compra todos os dias um valor fixo. Enfim, a pessoa, se ela comprar uma plataforma, ela pode usar da maneira que ela bem entender. Mas não vai ter eficiência nenhuma, porque eventualmente essa pessoa vai sofrer, vai sofrer um tango no mercado. Quando a pessoa sofre um tango no mercado, ela tenta parar de adivinhar como é que funciona o preço e começa a seguir uma regra, né? Enfim, você tem que parar, pessoal. O pessoal que está fazendo o uso do Oracle, vocês não estão seguindo as métricas do sistema. Não tem como vocês aproveitarem a eficiência do sistema se vocês não seguirem as regras. O aporte é semanal. O aporte semanal tem que ser feito aportes semanais, entendeu? Vocês compram o valor que o sistema diz, é muito simples. O sistema, inclusive foi tudo atualizado agora o layout. Você já calculou as recomendações, é só você seguir isso aqui, ó. Você executa a operação aqui, vai lá na sua plataforma e compra. Eu mesmo fiz ontem minha compra. Eu tô com R$200, eu tô com um caixa guardado. Eu comprei 348 porque eu tô com caixa guardado das operações que eu fiz a 110, que eu não comprei tudo, entendeu? Tá aqui o saldo guardado. Total investido. Aí o total investido você tem que descontar aqui o prejuízo que está ainda na preço médio 693. E aí você pega um pouco do prejuízo e desconta, soma com o saldo atual do caixa, você tem o valor total do portfólio. Então, assim, muito simples, cara. O sistema foi todo atualizado, ele está muito mais simples de mexer. Para quem usa o sistema da maneira correta, adequada, ou seja, faz uma operação de aporte por semana nos moldes que o sistema executa e não registrou transações manuais, ou seja, por exemplo, eu não registrei as minhas transações manuais nesse sistema aqui, porque eu quero manter um portfólio do Oracle puro. Então esse aqui é meu portfólio puro do Oracle, certo? Eu não tentei registrar minhas transações históricas aqui, porque ia prejudicar o sistema. O sistema deixa bem claro que se você registrar transações manuais, você vai afetar completamente o relatório, certo? E no meu relatório é muito simples, a gente tem uma diferença de ROI de 5%, quase 6% em cima do DCA comum. A gente nem fez venda ainda, para ter noção. E mais de 150 mil SATs, quase 150 mil SATs de superioridade, só fazendo as compras. O sistema ele vai criando a diferença. Tem hora que a acumulação de BTC, tem hora que ela se aproxima um pouquinho e de repente o sistema encontra um ponto ótimo onde melhora a situação para poder comprar e ele volta a adicionar aportes e vai se distanciando do DCA. Ele vai criando uma diferença ao longo do tempo e essa pequena diferença acumulada em 4 anos é que dá a diferença absurda de 6 vezes o valor. Entendeu? Só que vocês têm que seguir a regra. Não adianta nada comprar o sistema, usar o sistema, mas não usar da maneira correta. Que eu acho que sempre foi o maior problema que eu tive em criar o sistema, foi fazer da forma mais simples possível para o brasileiro médio conseguir entender. Só que ainda assim, pessoas não gostam de seguir disciplina e estratégia. Mas enfim, então o preço está numa situação muito atípica, a gente não tem um norte muito claro. Quando a gente olha o Squeeze Momentum nessa semana, ele deu um indicativo interessante para a gente, porque pela primeira vez em algum tempo ele parece que bateu um topo, porque se vocês olharem bem aqui, vocês veem que esse candle, as diferenças do candle estão ficando cada vez menores e parece que a gente está encontrando um ponto de topo na queda que vai estar batendo exatamente com a correção do bull market de 2021. Porque para algumas pessoas nós estamos neste momento aqui, ó. Esse aqui é o topo 69. Esse aqui é o topo 61. Aí essa aqui é a correção do bull market que aconteceu no meio do caminho, em que a gente caiu para 30. Essa aqui é a segunda pernada de alta, que foi para 69. Essa aqui é a correção até os 48 e essa aqui é a correção até os 17. Tá vendo? As pessoas, tem gente que pode estar certo, também acredita que a gente está aqui. E só quem vai saber nas próximas semanas, porque no que a gente começar o histograma ficar escuro e começar a reduzir, o preço tem que subir. Ele não pode continuar caindo, ele não pode perder as mínimas anteriores. Porque se ele perder as mínimas anteriores, ou seja, se o histograma ficar vermelho sangue, se o histograma ficar vermelho escuro, mas a gente, com ele vermelho escuro, a gente não tem uma alta, ou seja, igual aconteceu aqui, ó, nesse momento que o preço começou a cair com ele vermelho escuro,
é porque realmente as pessoas que estão falando que é bear market estão certas. Só que no meio do caminho a gente pode voltar para 105 mil dólares. Então quem vendeu 82, desesperado achando que era bear market, pode recomprar 105, porque vai achar que está enganado, e daí ela vai estar certa, mas ela vai estar certa depois. Então, o timing está errado, aí ela vai recomprar 105 e pronto. Entendeu como é que o mercado dá um tango na sua cabeça sem você perceber? Por isso que eu falo que não vale a pena ficar tentando adivinhar o que você tem que fazer. Siga uma fórmula matemática estratégica simples, cara. É a coisa mais fácil do mundo de fazer, por mais que ao mesmo tempo seja difícil. Mas é mais fácil, certo? Enfim, o gráfico diário. A gente está no gráfico diário aqui. Vocês estão observando que nós estamos ainda. A gente não bateu um histograma escuro. Apesar disso, o preço está dando uma recuperada. Vamos observar para ver se aparece um histograma vermelho escuro aqui, indicando uma possibilidade de a gente voltar para essa região nas próximas semanas, certo? Do ponto de vista das médias, a gente continua. Deixa eu só fechar aqui. Do ponto de vista das médias, a gente continua costurando a média de 600 e, como muito bem dito, já observado em outras análises gráficas, essa média de 600 ela é importantíssima porque em um momento posterior no mercado a gente também ficou dançando em cima dela até iniciar o bear market, certo? Vocês conseguem ver claramente aqui a rejeição na média de 200 acontecendo, perfeito? E agora a gente vai continuar observando esse mesmo padrão, porque possivelmente, eu acredito que vai acontecer isso na verdade, nos próximos 2-3 semanas, eu acredito mesmo que é muito, muito, muito difícil o preço continuar caindo aqui reto, muito difícil, muito. Assim, a chance maior é que se for ter um bear market, que a gente iria repetir o que a gente fez no último ciclo. Só que assim, claro, o momento de teste vai ser esse aqui, ó, quando a gente voltar para essa região, e daqui, com certeza o mercado vai dar uma recuada. Com certeza ele vai dar uma recuada. Ele vai bater aqui na região, encontrar com a média de 200, começar a dar uma recuada. E aí ele vai tentar construir um fundo aqui acima, nessa região aqui. Ele vai estar imitando o movimento que ele fez aqui. Só que aqui, vocês veem que ele fez esse toque, ele vem aqui, ele rejeita na média amarela e cai. Então, possivelmente, se eu tiver certo e isso for manipulação para fazer você vender, você que vendeu aqui desesperado, você vai comprar desesperado quando ele subir de 100 mil. E aí, o preço vai bater na média de 200, vai recuar e vai começar a ameaçar perder os 95, os 97, essa região aqui que é o topo anterior, tá vendo? E aí, você vai falar assim, não, fudeu, agora eu vou vender. E você vai vender, e você pode estar certo, realmente, porque ele pode simplesmente continuar a queda. Mas se ele fizer um fundo aqui, aí nós teremos uma continuidade de bull market com uma segunda pernada de alta, com alvo aqui nessa região de cima. Certo? É essa análise, porque o mercado nunca é tão simples assim, certo? Agora que todo mundo está achando que é bear market, ele vai querer subir. Ele vai querer fazer a pernadinha de alta dele para poder fazer o pessoal que vendeu recomprar. Para liquidar o pessoal que está shortando também. E quando ele capturar essa liquidez todinha, ele vai poder sim fazer o bear market acontecer, certo? Ou um fundo mais alto. É aqui nesse ponto que a gente vai descobrir quem está certo. Entendeu? Assim, essa para mim é 70% de chance. Tem uma pequena chance de o Bitcoin simplesmente continuar caindo aqui? Tem. Tem uma pequena chance de acontecer. Inclusive, eu vi o vídeo de Stormer hoje. O Stormer viu isso aqui que eu vi, só que ele viu agora. Ele viu que o segundo fundo aqui do duplo fundo foi um pouco mais baixo. Ele viu isso aqui e ele falou, olha, pode ser que a gente, antes da gente voltar a subir, que a gente faça um duplo fundo do mesmo estilo. Então seria, por mais que tenha esse pequeno alívio aqui, seria dizer assim que o preço ia fazer assim, para depois voltar a subir. Entendeu? Então, pode estar certo. O que eu não acho que vai acontecer é ele perder esse fundo aqui, ó. Entendeu? Eu acho mais fácil 70% de chance do Bitcoin atingir primeiro os 105 mil do que atingir primeiro os 79, 78. E daí, ele pode depois fazer aquele caminho que eu comentei com vocês, que é basicamente
mimetizar o que foi o ciclo passado. Ele está fazendo isso, na verdade. Ele está mimetizando o ciclo passado. Literalmente porque tem muita gente com memória de corno aqui, ó. Gente que comprou aqui. Essa região. Gente que vendeu aqui. Gente que recomprou aqui. E não teve coragem de vender mais. E viu isso aqui acontecer. Tem muita gente assim no mercado com cicatriz do bull market passado. Então esse pessoal também tem uma tendência muito maior de vender aqui e de recomprar aqui. E na hora que o preço voltar para cá, a maior parte deles não vai ter coragem de vender. E pode ser que caia, certo? Mas, dadas as circunstâncias atuais, eu não acredito que o próximo passo do Bitcoin é perder esse fundo aqui, não. O próximo passo dele é realmente liquidar o pessoal lá em cima. Por mais feio que esteja o gráfico, vocês podem ver o mensal como é que tá bonito. No sentido assim de, olha onde exatamente o mensal tá agora. Olha isso, que maravilha. Que lindeza. Ele tá segurando exatamente no ponto que eu falei, naquele dia 21 de novembro. Ó, não pode perder os 87, não pode fechar a semanal abaixo de 87. Não tá fechando, galera. Tem 5 semanas que tá acontecendo isso. Parece mágica, não é. É simples. É simples, é uma linha de tendência muito simples. Em um canal, que não tão simples assim, mas um canal muito bonito. E eu não sei vocês, mas se o Bitcoin voltar, se o Bitcoin falar não comigo, ó, é bear market, eu tô tranquilo, velho. Nosso sistema, ele tá preparado para várias situações. Exemplo, vamos supor que é bear market hoje. Entrou em bear market. Ele vai olhar pro seu saldo, ele vai olhar pro seu portfólio. Ele vai olhar e falar assim, ó, quanto de dinheiro você tem guardado? Beleza, eu tenho 420 dólares. Beleza, quanto que é seu aporte semanal? Meu aporte semanal em dólar, eu acho que tá coisa de... Perdão, tocou a campainha. Enfim, tava falando com vocês. Eu tava falando para vocês, o bear market, vamos supor que ele iniciou hoje. Como é que o sistema te protege? De maneira muito simples. Ele olha pro seu saldo, que você tem guardado, que você pode investir. E ele calcula, olha, considerando que você está investindo por semana, vamos colocar para facilitar a conta em 20 dólares. Ele vai olhar no histórico do Bitcoin. O período do bear market mais intenso, que aquele fundo do bear market, literalmente. Ele vai falar, olha, o período de duração do fundo, que é caracterizado pelo terço mais inferior do RSI, os valores utilizados pelo sistema chegam a tantas unidades de aporte. Vou explicar. Vou dar um exemplo. Mil dólares. Vamos supor que no backtesting, um usuário com 20 dólares tenha utilizado 1.000 dólares no período de 12 semanas. Geralmente, quando eu fiz a análise por último, o fundo do Bitcoin ele dura de 12 a 16 semanas, certo? E nesse período de 12 a 16 semanas, o sistema ele chega a utilizar tantos dólares, tantas unidades de aporte. E aí, com base no backtesting, eu chegou à conclusão de que o sistema ele utiliza entre 72 unidades de aporte e 90 unidades de aporte. Então você precisa ter guardado no seu caixa mais ou menos este valor. A gente fez uma média ponderada das situações e chegou à conclusão que você tem que ter pelo menos 80 unidades de aporte no seu sistema. Então, se seu aporte é 20 dólares, você tem que ter 80 vezes 20. Você teria que ter 1.600 dólares guardado para você conseguir lidar com o bear market da melhor forma possível. Melhor forma possível. Então, o que o sistema faz? Se você iniciar o bear market hoje, a gente tem um protocolo chamado Gatekeeper, que ele vai ler o seu saldo e falar, olha, você não tem a quantidade suficiente para lidar com seus aportes. Por exemplo, se fosse o meu caso aqui, vamos supor que o meu aporte base fosse 20 dólares, não 36, vamos colocar que fosse 20. Então, atualmente eu tenho no meu sistema 22 unidades, 21 unidades de aporte. Eu não tenho 80, então ele vai me dar uma notificação e falar, olha, você não tem 80 unidades de aporte para conseguir fazer aportes agora. Então a gente vai esperar o bear market chegar na sua parte mais profunda. Quando ele chegar lá, você vai ser liberado para poder aportar. Nesse meio tempo, o dinheiro que você tiver para poder gastar por semana, você vai depositar no seu saldo dinâmico e vai aguardar. E quando nós chegarmos no terço inferior do bear market, quando nós chegarmos na região do bear market mais intensa, que é caracterizada pelo RSI 30 para baixo, que é essa região aqui verde,
nós vamos liberar para você os aportes. E aí você vai poder comprar com seu dinheiro. Até lá, você guarda. Então o sistema é preparado para situações assim. Então ele vai sempre procurar proteger seu capital da melhor forma possível para garantir que você não utilize ele fora do tempo correto. Exatamente por essa razão que durante o tempo que a gente estava lá, o Bitcoin estava em $110.000, todo mundo estava comprando, doidado, a gente estava guardando dinheiro para esse momento agora. Então se hoje o Bitcoin começar a despencar, nós vamos ser bloqueados de fazer aposta durante um tempo e a gente vai aguardar o período do bear market profundo e até lá a gente vai estar guardando dinheiro aqui nesse fundo. E aí quando chegarmos na região, independente da quantidade de dinheiro que você tiver, quando você chegar na região de bear market profundo, o sistema te libera e você pode voltar a aportar de acordo com as métricas do sistema, perfeito? É assim que funciona o Oracle. É um sistema completamente refinado, totalmente preparado para lidar com qualquer situação, desde que você respeite as regras dele. Então eu conclamo a todos os usuários que estão fazendo uso do sistema que vocês respeitem as regras do sistema, porque senão vocês não vão estar utilizando ele da maneira correta, não vai adiantar nada depois. Você vai falar, não, mas nossa, não funcionou por que será? Será que é porque você não está obedecendo as regras do sistema? Porque eu tenho aqui, ó, esse usuário aqui meu, eu respeito estritamente todas as regras do sistema. Eu não mexo em nada. Eu não fico tentando mudar meu aporte, só quando por acaso eu tenho alguma despesa financeira extra que eu não consigo aportar. Aí eu reduzo um pouquinho ele para dar conta. Mas fora isso eu não mexo em nada. E o sistema vai funcionando perfeitamente para mim. Então eu espero que todo mundo que esteja utilizando também utilize da mesma estratégia, beleza? E nós estamos preparados. A gente está preparado para o Bitcoin se ele cair para 50, a gente está preparado para o Bitcoin se ele começar a subir para 120, para 130. Eu ainda acho que ainda está cedo para a gente poder falar que é bear market. A gente tem que esperar o movimento acontecer e se desenvolver. A partir daqui a gente vai descobrir o que vai acontecer. E, em todo caso, a gente está super, mega preparado para lidar com as situações de mercado, ok? Então é isso, pessoal. Eu acredito que não tem muito o que dizer não. O Bitcoin está sem liquidez nenhuma no momento, então você vê que ele fica quase um stablecoin em alguns momentos, especialmente no final de semana. Vocês vão observar que normalmente nesses períodos de Natal é muito raro ter algum movimento expressivo. Acho que se a gente pegar aqui o Natal do ano passado, a gente consegue ver como é que foi. A gente fica assim, ó, a gente fica nesse. Não tem nada de importante acontecendo nesse período, não. Teve uma pequena alta aqui, eu lembro dessa alta, inclusive. Todo mundo achou que o Bitcoin agora era ser alta infinita, e o Bitcoin depois, quando passou o Natal, ele voltou para o mesmo ponto que ele estava antes, porque isso aqui foi só falta de liquidez. Esse movimento todinho aqui foi só um momento de euforia, de falta de liquidez. E bem chato. Bem chato. Acho que acontece a mesma coisa no ano novo também. Acontece a mesma coisa no ano novo. Aí depois que passa o ano novo, aí o Bitcoin começa a reagir um pouquinho. Mas vocês ainda podem observar que lá pro dia 8 é que o negócio volta realmente a funcionar. Por que eu falo dia 8? Porque também esse movimento todinho aqui, ó, movimento de falta de liquidez. No que o mercado voltou a funcionar, ele volta pro exato ponto que ele estava. Vocês veem que antes do Natal ele estava aqui. E depois do Natal ele estava aqui. Então esse tempo todo ele ficou só com baixa liquidez, mexendo para lá e para cá. E aí nós chegamos aqui no dia 8, a partir do dia 8 o preço começa a tomar uma decisão, faz essa limpeza de liquidez que ele fez aqui, que foi muito bonito inclusive, e daí ele vai lá e toma a decisão, perfeito? Então, descansem, passem o Natal em paz, comam bastante peru, lá ele, e fiquem tranquilos, porque para quem for usuário do Oracle está totalmente guarnecido, ok? Muito obrigado e até uma próxima.